Os dedos da mão são iguais? Ou são diferentes? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a importância de respeitar o jeito de cada um na família. Olha o tamanho dos meus dedos, tem um maior do que o outro. Pois é, assim também é na família. Uns são diferentes dos outros. E nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Liana Gomes. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância que se tem de respeitar o jeito de cada um na família. Para mantermos um bom relacionamento, uma boa convivência, a convivência harmoniosa, nós seguimos algumas regras e condutas, pois é com essas regras e condutas que nós tornamos o nosso ambiente de convívio mais harmonioso. O respeito é algo fundamental para viver em sociedade. Cada pessoa carrega uma experiência diferente, já viveu processos, teve algum ensinamento, e independente do status, da posição social da pessoa, o respeito é fundamental. Respeitar as diferenças, respeitar o limite de cada um, e principalmente quando se fala de família. É importantíssimo, embora às vezes são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas são pessoas diferentes, têm naturezas diferentes, então nós precisamos de aprender a respeitar o limite do outro, a respeitar as diferenças do outro, para que nosso ambiente se torne um ambiente harmonioso e de paz. Por isso é importante entender o papel do respeito na família, de saber respeitar o gosto de cada um, o jeito de cada um. Respeitar harmoniza a convivência do indivíduo. Então, quando existe respeito de ambas as partes, equilibra o diálogo, o contato entre as partes, nos faz respeitar a história de cada pessoa. Quando há respeito entre os indivíduos, entre as pessoas que convivem, há sucesso no meio da família, as pessoas conseguem ir longe. E além de conseguir ter sucesso e ir longe, consegue ter com quem dividir a sua vida. Então, o respeito é fundamental para que a gente frutifique, cresça em família e consiga ter sucesso. Quando nós não respeitamos a história do outro, nós temos uma grande perda. De repente você pergunta, o que perdemos? Perdemos a oportunidade de, com a experiência do outro, adquirirmos um crescimento. Muitas das vezes, as pessoas pensam assim, a experiência dele não serve para mim. Mas quando nós respeitamos a história daquela pessoa que veio primeiro que nós, daquela pessoa que já teve experiências talvez duras na vida, momentos difíceis, e que serve como aprendizado, porque na verdade quando a gente olha para a vida de alguém, essa vida é um livro, E quando nós temos a oportunidade de ouvirmos as suas experiências, as suas histórias, ela é um livro aberto. E quando nós respeitamos, esse indivíduo, nós estamos abrindo uma porta para aprendermos, para adquirirmos uma experiência para a nossa caminhada, para a nossa vida. Quando nós não respeitamos o outro, o nosso membro da família, e isso estende-se a outras pessoas também, primeiro é uma falta de educação. E segundo, nós deixamos de adquirir modelos de experiência para as nossas vidas que poderiam servir de crescimento, nos incentivar, nos estimular a crescer. Às vezes, muitas pessoas passam por situações na vida que se tivesse respeitado, se tivesse ouvido a história do outro, não precisaria ter passado por aquela experiência, por aquela situação. Mas, às vezes, por, quem sabe, uma arrogância,
de às vezes pensar assim, eu já sei, e não querer dar ouvido ao outro, por se julgar superior, né, àquela pessoa, acaba perdendo, né, uma grande oportunidade de crescimento. Quando deixamos de ouvir o outro, ou de ouvir nossos pais, ou nossos antepassados, ou pessoas que já viveram, né, experiências e que vieram antes de nós, a vida, a história deles poderia ser para nós um exemplo, né, e acaba com que nós invalidamos as suas experiências. Agora, quando nós respeitamos o outro, reconhecemos a sua história, reverenciamos a história, os percalços que eles tiveram que percorrer para chegar onde estão hoje, e quando nós, né, que estamos, quem sabe, começando uma vida agora, ou adquirindo família, porque vem os filhos, quando nós, né, respeitamos as histórias que vieram antes da nossa, que está sendo construída agora, nós alcançamos alguns benefícios, porque acaba sendo uma troca de experiência. Por mais novos que estejamos, né, nós também temos a nossa experiência. Talvez não como a dos nossos pais, mas temos uma experiência, algum acontecimento de vida que vão servir de experiência para aqueles que estão vindo depois de nós. Então, é importante nós respeitarmos e reverenciarmos a experiência do outro. Quando nós respeitamos e reverenciamos a experiência do outro, nós alcançamos alguns benefícios. Quer saber quais são? Antes de eu te dizer, eu quero que você inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e ative o sininho das notificações para mais conteúdo que eu vou trazer nesse canal. Então, bora lá para os benefícios que o respeito nos traz. Respeitar alguém é sinal de reconhecimento. É um dos benefícios que traz essa admiração que temos por aquele indivíduo pelo qual nos trouxe alguma experiência e nós correspondemos com essa experiência, ouvindo, né, a sua experiência, dando atenção para a pessoa, embora às vezes você não vai fazer uma aplicação daquela experiência na sua vida, mas pelo menos ser bom ouvinte, para que a pessoa também se sinta, né, importante em saber que tem alguém que admira a sua história. Outro benefício que o respeito traz é a empatia. Quando respeitamos o indivíduo, nós nos colocamos no lugar, né? Nós somos empáticos, nós aprendemos a nos colocarmos no lugar dessa pessoa. É um exemplo de empatia. Meus pais, por exemplo, tiveram uma criação diferente. Hoje, às vezes, a gente sai para lugares que eles não gostam, né, de estar, de fazer parte. E muitas das vezes a gente pensa, isso é bobeira, vão, não respeitando, né, o momento daquela pessoa, a criação que ela teve. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa muito sistemática. Então, tem determinados ambientes que ele não gosta de estar. E às vezes a gente quer levar ele, mas ele fala, não, ali eu não vou e pronto. Então, quando nós somos empáticos, nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, nós pensamos, por que eu não gostaria de estar em tal lugar? Então, um momento de reflexão, você pensar, e se fosse você que não gosta de tal coisa, você gostaria de que alguém te quase que obrigasse a ir, ou te fizesse uma imposição, você tem que ir? Não, vão que vai ser bom. Bom, talvez para mim, mas talvez para ele não, ou para a pessoa não. Então, a empatia é uma coisa importantíssima, é um benefício que nós adquirimos quando respeitamos a diferença do outro. Respeitar também nos ensina e nos torna inteligentes. Pode, às vezes, parecer até simples, mas nós adquirimos, né, inteligência, ou somos inteligentes,
Quando aprendemos a respeitar o direito do outro, a respeitar a história do outro, nós não sabemos com que forma ou de que forma ele chegou ao nível que ele está, qual que foi a caminhada que ele teve que percorrer para estar onde está. Então, nós somos inteligentes quando aprendemos a valorizar a história do outro, independente se ela vai nos servir ou não, mas nós não podemos invalidar o ensinamento do outro, o jeito do outro, né? a natureza do outro, porque às vezes nós queremos estar certo e achamos que o outro está errado, ou que o outro, que a história, que a experiência que ele nos trouxe, com o jeito dele está errado, mas cada um tem a sua particularidade. E quando nós aprendemos a respeitar essa particularidade do indivíduo, nós agimos de forma inteligente. Aprendemos também que o respeito é ensinado, é replicável e é multiplicável. Porque o respeito é uma conduta que é passada de pai para filho. E quando esse respeito ele é ensinado, a criança ela já cresce tendo limites, aprendendo a respeitar o limite do outro, a história do outro. Ela sabe como se importar diante de situações e sabe até onde que o seu limite chega, que o seu limite vai. A estrutura do lar impacta direto na vida da criança, né? Ensinando para ela o seu lugar, e aí ela vai saber compreender também o lugar do outro. Então, quando há falha nessa estrutura, a tendência é crescer indivíduos que não conseguem compreender o lugar do outro, que não conseguem respeitar os limites, que não conseguem respeitar a diferença do outro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar aqui os seus comentários sobre alguma experiência que você tem, sobre algum ensinamento que você recebeu, sobre alguma diferença que você nota aí na sua família e que, graças aos ensinamentos que você teve, você consegue conviver com essas indiferenças. E deixe seu like, ative o sininho das notificações e tchau, tchau, até o próximo vídeo.